Olá, pessoal. Só ajustando aqui para a gente poder começar a nossa live. Esperar o pessoal chegando. Pessoal, vocês que já estão entrando, o áudio tá bom? Vocês estão conseguindo ouvir? Manda aí para mim nos comentários se vocês estão conseguindo ouvir. Tati, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá alto? Não, tá bom. Tá bom. Pra mim é muito estranho usar fone. Pessoal que tá entrando aí, já vai falando pra gente. Vocês são pacientes, Gente, que legal. profissional de psicologia, é familiar de alguém que tá com câncer. Vai contando aí pra gente ir conhecendo vocês. Queria saber quem é que tá aí, né? Quem tá Se é acompanhando a paciente, gente. né? Enquanto vocês vão falando aí com a gente, se tiver alguma dúvida, o nosso tema hoje é psico-oncologia, tá? Meu nome é Tati, Tatiane. Aí, Mas pode me Tati, chamar de Tati, prefiro, tá, gente? eu já te chamo de Tati. Já é automático, né, Clarice? Já. É a Já é Tati automático. do Papo Onco. Tati do Papo On, já ficou marcado já. E aí, pessoal, se vocês conhecerem alguém que tem interesse na área de psico-oncologia também, compartilhe o vídeo aí, convida para vir para a live também, que dá tempo, tá? A gente está começando agora. Então, a gente tem aí a psicóloga Ana Paula Freitas. Você é da psico-oncologia também, Ana Paula? Conta pra gente. E aí, pessoal, o Papo Onco, ele é um projeto, né, que se iniciou já tem uns 2 anos aí, de de projetos novos e coisas novas que eu estou desenvolvendo. A minha especialização é em psicologia hospitalar, e aí em seguida eu fiz uma especialização em psico-oncologia também, oncologia multidisciplinar, né? E a minha área de atuação desde a formação tem sido a psico-oncologia, né? Então, trabalho tanto em ONG, fiquei 2 anos e meio no hospital, e atualmente eu tô na ONG novamente. Acho que meu movimento Agora de você ONG tá tornou só melhor. com psico-oncologia, né? Só psico-oncologia, né? E tem a psicologia clínica também, né? Mas o meu foco ali Consultório. no consultório também é psico-oncologia. Acaba um agregando ao outro, né? Então, Legal. esse é meu trabalho, minha formação e minha área de Você atuação. trabalhou quanto tempo em hospital? Deu, acho que 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos, que foi num serviço de oncologia também aqui da minha cidade. Legal, legal. E aí você está há quanto tempo com ONG? Na ONG, eu já tô novamente, vai fazer 1 ano e meio, mais ou menos. Eu não lembro agora quando. Deu 1 ano e meio, mais ou menos. Mas foi Qual o o nome da primeiro ONG? trabalho. O primeiro trabalho com psico-oncologia foi nessa ONG, que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Então, eu me formei, iniciei um trabalho voluntário lá. Passou acho que 1 ano, 2 anos, eu fui contratada pela ONG. Nessa época eu já estava fazendo a pós de psicologia hospitalar lá em São Paulo, então eu viajava quinzenalmente para fazer as aulas. E aí continuei trabalhando na ONG. Saí da ONG para ir para o hospital e depois saí do hospital, fiquei um tempo na clínica e fui chamada novamente na ONG. Então, é esse movimento aí, sempre dentro da psico-oncologia. Legal. Você fez pós aonde aqui em São Paulo? Fiz no Einstein, no Hospital Albert Einstein. Ah, legal. Então, gente, eu sou Clarice, sou psicóloga também. A minha história é parecida e muito diferente. O movimento Muito, foi diferente, né? muito diferente. Eu me formei em 2007. E aí, logo depois, eu fiz especialização em hospitalar. Depois, eu fiz em psico-oncologia, mais ou menos misturado, eu fiz um aperfeiçoamento.
Não sei se alguém aqui fez pós em psico-oncologia. Eu fiz no Pérola Byton. Andei pesquisando, parece que não tem mais a pós em psico-oncologia no Pérola. E eu fiz no Pérola Byton. E aí fui fazer atendimento clínico, convênio. Aí passei no concurso, fui trabalhar no NASF. Trabalhei 6 anos com saúde pública, serviço de CEREF, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, bem na época que eu estava terminando a pós em psico-oncologia. E aí eu fui estudar vigilância de câncer em saúde do trabalhador. E aí depois eu fui trabalhar com atenção básica. E aí o que aconteceu? Tendo uma formação em hospitalar, em psico-oncologia, eu fui ter um olhar para a saúde que foi desde a atenção básica até a hospitalar. E eu tinha feito pesquisas, né, na área, assim, na graduação, sempre na área da saúde. Fiz pesquisa de ambiguidade genital, eu trabalhei em hospital com paciente renal crônico, né, estágio. Fiz alguma outra coisa que eu esqueci na graduação. E aí eu circulei muito na área da saúde. Acabou que eu não atuo só com psico-oncologia. E já tem um pessoal já dando boa noite pra gente, né? A nossa especial aí. E aí eu fui ter um olhar que não é tanto para o paciente. Fui ter um olhar de vigilância, um olhar para a família, um olhar de prevenção. Fui me afastando do atendimento ao paciente. Não quer dizer que eu não atenda, mas hoje eu atendo mais os familiares e ações preventivas, orientação à saúde, né, fatores contributivos para o câncer, desmistificar essas coisas. Legal. Gente, só para uma informação bem legal aí, eu conheci a Clarice na imersão, né, do marketing para psicólogos, tá aí com a gente também, a garrafinha, e a gente tem que a gente ganhou lá, lembra? Também, que a gente conheceu lá, e são essas parcerias que faz com que a gente esteja aqui hoje conversando com vocês. Obrigada, Bruno. Obrigada, Lena. Principalmente por ter aproximado a gente enquanto profissional aí, né? Às vezes a gente acha, né, que a gente está trabalhando sozinho ou que a gente pensa sozinho. Até quando eu comecei a conversar com a Clarice, né, na imersão, a gente foi linkando porque tem alguns pensamentos, né? Até o pessoal perguntou nos stories, tem alguns pensamentos que o pessoal tem da psico-oncologia, do câncer em si, e a gente compartilhava das mesmas opiniões, né? Então deu super certo aí. Se tem um e, que gente, eu... ó, a camiseta nova, olha que linda, ó. Ah, cadê a Rosinha? Camiseta nova. É nova? Eu quero as duas, a Rosinha e essa. Ah. Então, falando gente, na camiseta, conta a história. Ah, sim. Pessoal, lá no feed vocês vão encontrar uma camiseta da Mulher Maravilha, que eu lancei no Outubro Rosa, tá? Eu tenho algumas unidades ainda, né? Em breve a gente faz mais um lançamento de mais uma remessa aí. E essa camiseta da Mulher Maravilha, eu escolhi ela porque eu me identifico muito com os heróis e tudo mais, essa jornada do herói aí, né? E porque a Mulher Maravilha, ela é uma heroína amazona, né? Se identifica como amazona. E existe uma história por trás, né? Das guerreiras amazonas, que elas, as mais guerreiras que lutavam com arco e flecha, elas precisavam fazer uma mastectomia. Então, elas tiravam a mama direita para que tivesse mais flexibilidade, mobilidade, né, para carregar o arco e a flecha. Então, elas eram consideradas as mulheres mais guerreiras da tribo por se despir de algo tão importante para a mulher. E aí, por isso, eu escolhi, né, a Mulher Maravilha e uma frase, né, que veio
de várias reflexões junto com os pacientes, que é o Nunca Pare de Lutar, né? Então, além de ser uma camiseta com uma história, você já leva uma mensagem para alguém que você esteja conversando aí. Quem quiser, gente, é só chamar no direct que a gente combina aí de enviar a camiseta para você. Tem algumas unidades ainda. Se tem uma coisa que a gente pode dizer que é uma direção ética, né, na psico-oncologia, é que a gente nunca para de lutar, não só pela saúde, mas especialmente pela qualidade de vida, qualidade dessa vida que a gente está batalhando para que ela vá até onde for, né? Porque Sim. as pessoas, quando têm câncer, elas, o primeiro pensamento é o medo de morrer. É o primeiro. E aí, é o primeiro, né? Todo mundo. Sim. E aí, se a gente fala assim, não, vamos batalhar pela vida, é possível, e a gente leva informação a respeito. E aí eu achei essa camiseta, essa história linda, fiquei apaixonada. Eu falei, Tati, você vai contar a história da camiseta, porque ela tem tudo a ver com a psico-oncologia, com essa mensagem de força, de batalha, né? De ser a pessoa batalhadora, que vai atrás, né? Sim. A Eu mulher acredito que a corajosa. gente está vivendo, né, Clarice, um momento, vocês podem ajudar a gente aí, que sempre tem alguém que a gente conhece ou ouviu falar, né? Seja artista, seja alguém que a gente conhece, que está lutando contra o câncer. Você conhece alguém? Fala aí pra gente nos comentários, pessoal. Se vocês conhecem alguém que está fazendo tratamento de câncer, ou já conheceu alguém que tratou câncer, ou conhece assim só por celebridades, né? Porque assim, o adoecimento em si, ele já traz um sofrimento psíquico, ele já gera um sofrimento emocional. O adoecimento por câncer, além de estar adoecendo, né? Ele já tem outros significados a mais que vão complementar aí o sofrimento psíquico da pessoa. Então, como a Clarice falou, o adoecimento por câncer, a primeira percepção é que vou morrer, né? Vou morrer, minha vida acabou aqui, meus planos acabaram, né? E a psico-oncologia, ela começou, né, nos Estados Unidos, com a Jimmy Holland, né? Que ela começou a fazer pesquisas, né, dentro de um hospital de câncer, que ela começou a ver qual que era o impacto, né, da doença no psicológico das pessoas. Então, era óbvio, né, gente? A pessoa está tratando uma doença grave, né? Passa por um tratamento agressivo e isso tem um impacto na vida emocional, na vida social, na vida financeira. E ela começou a estudar esse impacto emocional, que foi quando surgiu a nossa abordagem aí de tratamento de câncer. Do impacto emocional. Pergunta que vai aparecer e a gente vai voltar e a gente vai falar dela de novo. Depressão causa câncer? Depressão causa câncer. Então, gente, a gente tem um pensamento aí. Paura! A gente tem um pensamento um pouquinho diferente, tá? Eu acredito assim, que uma pessoa em depressão, ela pode vir a ter comportamentos, tá? Que venha a diminuir a sua qualidade de vida, a diminuir a sua forma de lidar com a própria saúde, né? E isso venha a agravar, né, na sua imunidade, no seu corpo, e você tem aí, né, desencadeado um adoecimento por câncer, mas não é a depressão em si que causa câncer. Então, assim, não tem nenhum estudo científico que fala que a depressão causa câncer, mas não. É o comportamento que a gente tem, tanto da depressão, tem alguns estudos fazendo um link indireto do estresse com o câncer. Então, assim, até a Lena, depois, Lena, eu quero uma live com você para a gente falar disso, sobre o estresse, né? Então, assim, a gente vai ter comportamentos que vão fazer com que desencadeie, né, uma má alimentação, a falta da atividade física,
falta de qualidade de vida em relação à saúde mental, e isso vai gerar um adoecimento, não só do câncer, tá? Um adoecimento do corpo. Então, assim, pode vir a acontecer que nesse período a pessoa desenvolva, né, um câncer e estava em depressão, mas não é a depressão que vai causar o câncer. Eu tenho uma visão extremamente semelhante. Eu já ouvi versões semelhantes dessa pergunta, né? Que é a mágoa mal resolvida, é porque você não se Você resolveu, não e aí perdoou. é a culpa espiritual. Enfim, eu vi várias versões de que é uma questão emocional que causa o câncer. Totalmente discordo. O que a gente sabe é que tem estudos que a depressão, doença, não depressão, tristeza, depressão, doença, séria, longa, prolongada, pode diminuir o sistema imunológico. E aí você tem uma predisposição para ter qualquer doença. E aí, se você tem, né, todos os outros fatores que podem desencadear o câncer, e, gente, câncer não é uma doença, são mais de 200 doenças que têm causas, origens e evolução completamente diferentes, né? E enfim, com a baixa do sistema imunológico, pode ser que ele contribua para, junto com todos os outros fatores. Mas qualquer coisa além disso é maldade com a pessoa que está com câncer, é absurdo, não é psico-oncologia, enfim, que outro A, a, termo? pre- a preocupação, né, Clarice, é que isso joga um peso e uma responsabilidade em cima do paciente muito grande. Então, assim, ele já está vivenciando com um diagnóstico de uma doença grave. E aí, ainda assim, vem as pessoas e falam, né? Eu tive acompanhei muitos casos, né? Que o paciente vinha pedir socorro, literalmente, porque, falava, você tá em pecado, né? Um exemplo, você tá em pecado, ou é falta de Deus, é falta de fé, você tem que perdoar as pessoas, e aí acaba criando aí um peso muito grande em cima do paciente. Exatamente, Lena, o paciente acaba se sentindo culpado por ter adoecido, né? E uma Aqui responsabilidade muito a grande. Lena confirmando. Porque quando a gente pensa, né, não é só também a culpa por ter adoecido, mas ele ainda é responsável em se curar, né? Então, assim, Responsável em se curar, se culpado por ter você adoecido. se você, como é que fala? Se você perdoar, se você parar de ser triste, se você não ter mais depressão, você vai se curar do câncer. Às vezes até a gente ouve os absurdos, tipo, até sem tratamento médico. E isso não pode acontecer, né, gente? A gente tem que sempre trabalhar junto, né? E não jogar um peso em cima do paciente com câncer, né? Já é um momento muito difícil. Sem falar que se a gente está dizendo que a depressão ela pode baixar a imunidade e você joga mais uma culpa para uma pessoa, você contribui para ela ficar deprimida com uma doença que por si só traz um sofrimento. Então, se você faz isso, você não está ajudando a pessoa. Você está piorando e isso é terrível, é um abandono emocional. Então, quando a gente fala assim, vamos falar de que, assim, vamos cuidar da sua saúde mental, primeiro que a gente não está acusando que a pessoa tem um problema de saúde mental. Né? Vamos cuidar das suas emoções, não é uma acusação. Vamos cuidar de você por inteiro, não é uma acusação. Então, porque isso que. Se a gente cuida das emoções, a gente facilita o nosso sistema imunológico para ele, junto com tratamento tradicional, combater o câncer. Sim. O que a gente pode incluir junto com tratamento tradicional? Fé, suporte familiar, suporte social, psico-oncologista, né? Uma série de coisas. Vários Psiquiatra, outros se tiver profissionais, né? precisando. Fisioterapia, nutrição, agora tem aí as técnicas integrativas, tudo isso vai complementar, né?
Ali, ó, olha que Sem o legal. abandono do tradicional. Meditação também é ótimo, já tem vários estudos com os pacientes oncológicos. Olha que legal, gente. A Lena comentando aqui que me perguntaram o que eu tinha feito para ter câncer, porque eu comia tão bem. Olha só, né? Como que são as pessoas, né? O que você fez para ter câncer? Como se a gente escolhesse isso, né? A Ninguém fez nada, ninguém merece. A Marciele comentou como se a depressão também fosse uma escolha, exatamente, né? Não é Também uma não é. escolha, também não é uma escolha. E sugestão ali, a auriculoterapia, exatamente. Aqui na ONG, a gente iniciou um trabalho de auriculoterapia tem, acho que 2 ou 3 meses, mais ou menos, né? E, nossa, a gente tem visto, assim, na prática, efeitos fantásticos da auriculoterapia que, assim, até para tratamento de dor crônica, é maravilhoso, sensacional. Você vê, assim, ele associado ao tratamento médico e a outras práticas tem sido um ganho muito grande para os pacientes aí. Gente, curiosidade. Tá vendo esse livro? Ele é bem velho. É de 92. E eu nem estudava psicologia ainda. E ele já falava, o Lechão, ele é famoso, ele estudava, né, psiconcologia e tal, Lawrence Lechão. Tem vários livros dele. E aí, logo no começo que eu fui atrás, que eu lembro, né, desse livro, e aí, assim, logo na prefácio, gente. Acredito, num sério problema tenha surgido nos últimos anos, em 92. Apesar da formação profissional, aqueles que estão ligados a essas áreas, alguns indivíduos possuem conhecimento muito limitado do assunto, interpretam a abordagem psicológica como se ela estivesse acusando os próprios pacientes de terem provocado sua doença. E aí, mais adiante, ele fala, essas críticas não têm fundamento. Pensamentos e sentimentos não provocam câncer. Gente, a gente está falando isso há muito tempo. Esse livro é de 92. Pensa. E é importante, né, essa questão da informação, a gente está dialogando sobre isso, a gente está falando sobre isso, porque às vezes você pode ser um multiplicador dessa boa notícia, né? Você tirar de cima do paciente esse peso, né, que ele carrega. Então, você vai ser aquela pessoa que vai falar, não, fica tranquila que eu sei que não é isso, eu vou te ajudar, né? Então, isso é fantástico e importante. Só para esclarecer, Clarice, porque às vezes tem algumas pessoas que não são da área, estão acompanhando, ou são pacientes, familiares. Gente, só para esclarecer o câncer, tá? O câncer, ele é um conjunto de mais de 100 doenças, tá? E, assim, quando a gente fala, por exemplo, câncer de mama, além disso, não é um tipo de doença que as outras pessoas, as outras mulheres vão ter o mesmo, não é igual, né? Tem, além de ter o tipo do câncer, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de fígado e por aí vai, ainda tem os subtipos. Então, tipo assim, câncer de mama deve ter de 6 a 8 subtipos de câncer de mama. Nossa, já tem tudo isso conhecido pela ciência? Sim, e aí, a partir disso que é feito, né, através da biópsia a gente descobre qual que é esse subtipo, e a partir disso que é prescrito o tratamento do câncer. Então, às vezes a mulher vira e fala assim, ai, mas o meu precisou de radioterapia, o meu fiz a cirurgia antes da químio, eu fiz a químio antes da cirurgia. Isso vai depender do tamanho do tumor, vai depender do tipo de câncer. Então, não é porque é no mesmo local, na mesma região, que vai ser o mesmo câncer, tá? Então, Podem ter origem genética diferente. Exatamente. E o câncer, ele é uma mutação genética, né? Então, a gente tem as nossas células que se reproduzem diariamente, e aí, de repente, essa célula, ela tem uma falha genética, tá? E aí, essa célula com falha genética, ela começa a se reproduzir também, e ela se reproduz de uma forma desorganizada e muito rápida. A partir disso, começa a formar o tumor. Então, é uma célula com uma mutação genética. Começa a se reproduzir muito rápido,
começa a se reproduzir totalmente desorganizada, é tudo bagunçado mesmo, e aí cria o tumor. Então, isso é o câncer, tá? Antigamente, por que o nome câncer? Porque a célula cancerígena, ela parece um caranguejinho. Então, ela gruda no tecido como se fosse um caranguejo. Então, ela tem tipo uns tentáculozinhos, tá? Que aí ele junta no tecido ou no órgão. E aí, por isso que é o nome de câncer. Porque aí os médicos da antiguidade associaram, né? O tumor que estava grudado no tecido com um caranguejo e deu o nome de câncer. Então, assim, só pra gente explicar o que é o câncer, né? Porque às vezes a pessoa acha que é uma doença só. Sim. E você falou uma coisa interessante que eu tô lembrando, assim, quando eu comecei a trabalhar com prevenção e informação como prevenção. É uma informação difundida que o uso de hormônios pode ser um fator de risco para desenvolver câncer de mama. E aí existe um tipo de teste que é para ver se é um câncer de mama que está relacionado ou não aos hormônios. Né? E aqui hormônio também. E aí isso é uma coisa interessante, porque a gente pensa assim, o câncer de mama é um só, então eu tô com câncer de mama porque tomei anticoncepcional a vida inteira. Aí vai fazer o exame, não é um câncer hormônio dependente. Não tem nada a ver com hormônio, por exemplo. Sim, exatamente. Por isso que a gente não pode julgar, né? Colocar que a minha doença é igual a do outro e achar que tem que ser o mesmo tratamento, a mesma forma de lidar, né? Isso é muito importante. E falando, como você falou da prevenção, né, Clarice? A prevenção ela é uma das formas, uma das áreas que o psico-oncologista pode atuar. Então, assim, muita gente acha que o psicólogo ele vai atuar somente ali direto com o paciente, né? Então, é só com o paciente. Com quem tem câncer. A gente vai lidar só com a pessoa que tem câncer? A gente vai conversar só com ele? A gente vai ajudar só ele? Não. Durante o tratamento, a gente ajuda também o familiar. Tá? Então, assim, veio algumas perguntas nos stories, algumas sugestões para a gente trabalhar bastante falando da família, da importância da família, né? Então, a prevenção, ela tem esse fator também de atuação do psico-oncologista. Então, posso falar um pouquinho? Pode. Porque estão perguntando se tem como prevenir. E aí depende. Tem formas de prevenir. Uma delas é a informação. E a outra é entender que não é um câncer, né? Existem mais de 100 tipos de câncer. E assim, se você for entrar em detalhes, mais ainda, né? Cada tipo de câncer tem uma estratégia de prevenção. Exato. Então, o que a gente fala de modo geral? Se alimente bem, pratique exercícios, coma frutas, verduras e durma bem. Isso é geral para todo mundo. Para câncer de pele, use filtro solar. Existe uma série de outras coisas, por exemplo, assim, o agrotóxico que está na comida. Né? Não fumar. Ele é um fator de risco. Tipos de câncer. Então, se a gente militar por uma alimentação acessível, com menos agrotóxico, a gente está falando de prevenção. E não é prevenção de uma pessoa, é uma prevenção coletiva. Quando a gente proíbe formol, a gente está fazendo prevenção de câncer. Existem estudos que relacionam formol ao câncer de mama. E a gente vive entupindo o cabelo de formol. Isso eu lembro da época que eu fiz a pós, e aí eu fiz sobre sistema de vigilância. E aí o que acontece? Alguns cânceres, eles são relacionados ao trabalho, ao tipo de exposição de alguma substância ou algum fator que é cancerígena. Então, se essa relação for claramente comprovada, esse tipo de câncer é de notificação compulsória. Se você entrar no site, no Ministério da Saúde, você vai ver a lista de doenças de notificação compulsória. O câncer relacionado ao trabalho notificação existe? Existe, é muito baixa. A gente quase não tem. Então, a gente sabe que tem algumas coisas que provocam câncer. Radiação, ou câncer. Alguns cânceres, né? Porque tem câncer que ele é só genético, que não encontraram nenhum fator ambiental para desencadear.
Então, A tem gente vê isso muito nos cânceres, cânceres infantis, né, Clarice? Tem principalmente. alguns cânceres, praticamente todos, né? Eles são de um fator genético que não tem uma explicação. A criança, ela não cresceu, não fumou, né? Não foi ainda exposta. A gente vê bebês, né, em tratamento de câncer, então ela não foi exposta a esses fatores de risco aí, né? E aí ela desenvolve um câncer. Então a gente tem que Então, pensar que existem, né, esses tipos também. Então, assim, as substâncias, por exemplo, do posto de gasolina, elas são altamente cancerígenas, elas expõem, por exemplo, o trabalhador que está no posto de gasolina. É um risco para a gente também, mas a gente fica pouco tempo lá. Mas, por exemplo, quando você vê alguém pondo gasolina no seu carro, sem luva, sem sapato, né? Você provavelmente você fala assim, ah, isso é bobagem. Então, ele está exposto a uma substância altamente cancerígena. Então, existe uma questão, desde a arquitetura de um posto de gasolina, até se é uma pessoa que trabalha no sol. Eu não digo esses passeios no sol, trabalhador rural o dia inteiro no sol. Ou alguém que trabalha no sol porque é ambulante. Aí esse sol é um fator de risco para câncer de pele. Então a gente tem que primeiro entender que não existe um câncer, são mais de 100. E aí prevenção não é só alimentação. E mesmo que a gente coma bem, a gente tem um país que o nosso país é o que mais tem agrotóxico em todas as frutas, verduras que a gente come. A menos que você seja uma pessoa muito rica e tenha certeza absoluta que o que você está comendo é de fato orgânico, você pode ter alimentação perfeita, não é sua culpa. Sim. E assim, né, gente, a gente teve vários agrotóxicos, né, que foram implementados aí, foram autorizados, né, no ano passado. Foi uma coisa que foi muito discutida no movimento TJCC, que é o Todos Juntos contra o Câncer, né? Também estava sendo veiculado a volta, né, a autorização para voltar o amianto, né, uma substância totalmente cancerígena que foi banida do mundo, né? Nenhum outro país autoriza, né, o uso do amianto, que é aquilo que faz as telhas, né? Aquelas umas telhas cinzas, não sei se já devem ter Sim. visto. As caixas Existem d'água, tinha caixa d'água antigamente que era de amianto. Então, como foi o amianto. comprovado que o amianto ele é cancerígeno, foi estipulado algumas estratégias, né? Então, hoje você não vê mais caixa d'água de amianto. Só que estava sendo estudado no ano passado, e essa é a nossa função também, enquanto profissional, enquanto sociedade, para a gente estar acompanhando isso, porque eles estavam pensando, né? Duas situações, pensando Nem em da pessoa que explora. retornar o amianto, né? Trazer o amianto de volta para o Brasil, sabendo que é cancerígeno, e a gente já tem um problema de saúde pública de atendimento de câncer, né? Porque é uma demanda muito grande, tem várias notícias na televisão de pacientes em fila de espera, tentando atendimento. Provoca especificamente mesotelioma. E aí ele é um dos cânceres, porque foi a minha especialização, relacionada ao trabalho. Porque se você é um trabalhador que está lá, por mais que você tenha equipamentos de proteção, você está ali direto, está muito mais exposto do que só a caixa d'água, porque dificilmente sai a película lá da caixa d'água. Mas se você varre, se você solta substância, e aí o mesotelioma ele está relacionado ao amianto. Qualquer tipo de amianto, não tem amianto melhor ou pior. E aí é terrível, a gente vai, além de se expor, porque se quebra, essa substância ela se solta e tal, vai pelas vias aéreas. Você está expondo outras pessoas, pessoas ali. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente fala de cigarro, a gente fala do trabalhador que planta tabaco, a gente fala de... Só para esclarecer também, né? A Juliana, ela falou, vocês podem citar algumas substâncias cancerígenas no dia a dia? O Ju, é assim, o tabaco,
né, que vem do cigarro, é uma substância cancerígena, tanto que tem um estudo que fala que a maioria, alguns tipos de câncer de pulmão não é nem do fumante ativo, né? O fumante ativo, ele pode desenvolver, mas é do fumante passivo. Então, você estar num ambiente que a pessoa fuma e você frequentar esse ambiente no dia a dia, ele é prejudicial para a sua saúde também. Outra coisa... Para sua família. Para sua família, né? Outra substância, né, que eles colocam vem muito dos alimentos industrializados, né, com muito conservante, com muita coisa química, né? Isso é prejudicial para a saúde. Então, por isso que existe aí um movimento, né, priorizando a alimentação saudável. Eles falam também dos alimentos processados, Tati, né? Vamos conceituar o saudável aí, porque às vezes a gente acha que saudável é comer chia, né? Comer arroz, feijão, verdura da terra, de preferência próximo e de preferência com algum plantador que usa pouco ou nenhum agrotóxico. Né? Porque o problema é o agrotóxico e os conservantes. Sim, sim. E aí também tem os alimentos embutidos, né? Que é presunto, salsicha, né? Mortadela, né? Que utilizam também de muita química. Eles falam também um pouquinho da carne vermelha, né? Que está associado, mas eu realmente não pesquisei muito sobre isso para poder trazer com se comer demais, né? Mas não é o caso da maioria das pessoas. Você não está fazendo dieta de comer só carne vermelha. O que eu priorizo é que assim, aqui no Mato Grosso do Sul, Clarice, a nossa dieta é a base da carne vermelha, agropecuária aqui, né? É uma diferença cultural, né? É bom a gente frisar, porque assim, não é que a gente não pode comer carne vermelha, mas precisa existir um equilíbrio, né? Não é só a carne vermelha que prejudica, né? Que às vezes você corta a carne vermelha, mas continua fumando, não vai adiantar em nada, você ainda tá com uma substância aí, né? Então, assim, precisa existir o equilíbrio. Eu sempre falo com os meus pacientes, eu sempre falo em palestra de prevenção que não é que a gente tem que cortar tudo, mas a gente tem que ter o equilíbrio e saber que tem coisas que faz mal, tem coisas que não é bom para nossa saúde, a gente tem que evitar, né? Eu estava tentando lembrar aqui da nossa listinha de prevenção. Uma área de atuação também na prevenção é a oncogenética, tá? Lógico que a gente vai fazer uma live aí separada sobre oncogenética, porque ela tem muita coisa a se falar. Mas a oncogenética, gente, é uma área de atuação do psicólogo que está sendo inserida agora, que é quando a gente trabalha com aquelas pessoas que faz aquele teste, né, de mapeamento genético, igual que a Angelina Jolie fez, para saber se ela vai ter predisposição a ter câncer, para saber se ela vai desenvolver o câncer algum dia. E aí tem pessoas que têm um sofrimento psíquico também em volta desse teste. Então imagina, né, a pessoa fazer um teste para saber se vai ter câncer ou não. Geralmente esse teste é oferecido para familiares, né, de pacientes que já tiveram câncer, principalmente... A própria Angelina Jolie, a mãe faleceu de câncer de mama. Isso, que possa ter uma origem genética. Então, o que eu aprendi também num congresso com as psicólogas que trabalham diretamente nessa área, é que elas têm uma demanda de até o paciente fazer o exame e não ir buscar o exame. Ele fala, não, eu não quero saber se eu vou ter câncer ou não. Ou então, se ele pega o exame e ele identifica que ele tem um risco potencial, uma porcentagem alta de desenvolver o câncer, teve casos até de suicídio, que a pessoa fala, não, vou morrer de câncer, então já vou morrer agora, né? Então, é um trabalho árduo que a gente tem aí pela frente também, e que é uma área de atuação que está começando e que a gente vai poder ser inserido aí com maior frequência também. E é prevenção. A gente pode falar dentro da prevenção, pesquisa genética, né? Orientação de hábitos saudáveis,
acalmar as pessoas de que não é porque você comeu carne vermelha que necessariamente você vai ter câncer, porque Sim. senão a gente entra numa noia, enfim, faz parte da gente também acalmar as pessoas, senão a gente mata ela de suicídio. Só na fala, né? É, né, acalmar as pessoas que não é assim tão determinista assim. O câncer, ele é considerado uma doença multifatorial. Então, se ela é multifatorial, a gente tem que entender que mesmo, né, do ponto de vista da epigenética, por exemplo, mesmo você tendo um gene que te predispõe a uma determinada doença, se você não tiver um ambiente que desencadeie essa doença, não significa necessariamente que você vai ter aquela doença sem a ter outros fatores. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente, a não ser o caso, que seja um câncer muito só genético, e aí a gente tem a questão do exame e tal, mas depende também de qual câncer que a gente está falando e qual é o peso que tem a genética para esse câncer. Né? Então, Sim. são mais de 100 doenças. A gente está fazendo aqui, falar de prevenção, tem um tratamento para o paciente, tem para os familiares. Né? Com a equipe também, né? A equipe de saúde que cuida do paciente precisa ser cuidada também, né? É uma equipe que sofre. Eu tive uma experiência hoje mesmo, né? Não diretamente com oncologia, mas com saúde. Eu estive num serviço de saúde aqui da minha cidade, fazendo uma roda de conversa sobre o Janeiro Branco, né? Então, era o encerramento da campanha dessa instituição de saúde. E a gente pôde ver, assim, né, nesse fechamento, as dificuldades que o profissional tem no dia a dia, né? Os ganhos que ele tem, as perdas que ele tem, né? Então, assim, a gente precisa cuidar desses profissionais também, né? Ter um olhar direto para os profissionais. Se é um profissional de psico-oncologia numa instituição, ele vai cuidar, né, vai ter um olhar para isso institucional. E Sim. fora da instituição, pode ser também que a gente atenda alguém que fala, olha, eu não dou conta, isso me incomoda, um paciente meu, ou um cliente meu, às vezes técnico de enfermagem, eu estou cuidando de um senhorzinho, me desgasta. Então, a gente pode ter um cuidado, tanto para o cuidador profissional, né, que é o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, fisioterapeuta, para lidar com todas as questões relacionadas às nossas fantasias em relação ao câncer. Assim como a gente pode ajudar o cuidador não profissional, o cuidador leigo, que Sim. pode ser que assim, tem a família e tem aquela pessoa da família que ficou responsável por cuidar. É o cuidador principal, né, que a gente chama. É aquele que absorve tudo, né? De 10 filhos, sempre vai ter aquele um, né, que fica até o final, que acompanha em todas as consultas, que vai na quimioterapia, fica sentado lá na salinha, né, de espera, que leva para lá, leva para cá. Então, sempre tem o cuidador Que principal adoece. que adoece junto, né? Então, a gente precisa acompanhar essas pessoas também. E também, Tati, uma coisa que é importante, assim, eu não sei quantos psicólogos tem aqui, mas pelo que eu vi tem bastante. Nós, psicólogos, a gente, para atuar com psico-oncologia, a gente não precisa estar no hospital. A gente pode visitar um paciente no hospital, a gente pode ser o psicólogo do hospital que trata de psico-oncologia e ser um ramo da psicologia hospitalar. Mas a gente também pode atuar com home care, caso o paciente não tenha condições de sair de casa. A gente pode atuar em ONG, que é o seu caso. A gente pode atuar em UBS, fazendo tanto prevenção quanto acolhimentos de diversas formas, né, que depende da estratégia. Eu trabalhei com Sereste, com vigilância em saúde do trabalhador, relacionados a câncer, relacionado ao trabalho, de imposto de gasolina e orientar e ver se estava tudo em ordem. Então, a Na gente pode... clínica também. Estou tentando lembrar. Na Na clínica, no clínica consultório. também. Consultório clínico. Vai aparecer, às vezes, uma demanda
de um paciente com câncer ou do familiar, né, que está com essa vivência dentro de casa, né, de estar cuidando de alguém que está em tratamento de câncer. Então, a gente tem N momentos de atuação aí, né? Às vezes é um cliente que você está aqui e você descobre que um familiar está com câncer, e aí ele fica lá mobilizado com aquilo. Aí você não é psico-oncologista, você se depara com esse assunto. Você dá Sim, supervisão? sim, sim. Isso é uma coisa importante, tá, gente? Não é que só o psico-oncologista vai poder atender uma pessoa com câncer. Não, o psicólogo ele tem, né, esse olhar de acolhimento, de intervenções possíveis para lidar, né, também perante o adoecimento. A gente tem esse respaldo na nossa formação. Porém, o psico-oncologista ele tem uma formação especial, específica para a área e pode ter algumas estratégias de atuação, de intervenção diferente, né? Então, assim, caso a pessoa tenha dúvida, né? O psicólogo clínico, chegou um paciente lá, é o primeiro paciente de câncer que ele atende, não custa ele entrar em contato com o psico-oncologista, né? Fazer uma supervisão, né? Ó, como eu lido com esse caso, tem algumas anamneses específicas, a gente tem vários instrumentos para trabalhar com esse paciente, vários recursos terapêuticos para utilizar, né, no processo de ressignificação do próprio adoecimento, das limitações que a doença impõe, né? Então, isso pode auxiliar o psicólogo clínico aí na sua jornada também, né? A gente está à Até por... disposição para isso, né? O psico-oncologista, né, que trabalhe com supervisão e que trabalhe com essas demandas, ele vai estar aí para poder auxiliar esses psicólogos que recebem essas demandas em clínica também. Então, tem a psico-oncologia, é a ciência, né, da psicologia aplicada junto com a ciência da oncologia, né? E aí ela está intercalada. Então, é importante que a gente tenha alguns conhecimentos objetivos. Igual a gente costuma falar, olha, a chance de caso o diagnóstico seja precoce, a chance de cura é maior. Inclusive, uma das estratégias de prevenção não é prevenção primária, é prevenção secundária. Porque você não vai prevenir um câncer, mas você vai fazer um rastreio para buscar ele no início, que é o Papa Nicolau, autoexame de mama, a mamografia, quando indicado corretamente, se há necessidade. Tem umas polêmicas aí clínicas que é para os médicos. Mas assim, o exame de toque para busca de a questão do câncer de próstata. Então, isso também é considerado prevenção, é uma prevenção secundária, mas é aquela de você encontrar a doença no estágio inicial. É uma forma de prevenção também. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que também falar que, assim, olha, é prevenção, faça esse exame, não tenha medo de fazer, qual é o problema de se descobrir, que a chance de cura, de fato, é maior no início, mas também não quer dizer que todo câncer evolui muito rápido. Alguns são mais rápidos do que outros. Ou que todo mundo que faz quimioterapia vai cair o cabelo. Depende da quimioterapia. Depende de como o seu corpo reage àquela quimioterapia. Então, são coisas que às vezes a gente, quando é da área, a gente descobre. A primeira vez que eu descobri que tem quimioterapia, que não cai cabelo, eu falei, não! Não sabia, né? Não E sabia. assim, é importante para o psico-oncologista ter essas informações, viu, gente? Nossa, na minha atuação eu fui aprendendo o nome das drogas e os efeitos colaterais de cada uma, né? Para poder explicar para o paciente. Tem uma quimioterapia que eu lembro até hoje. Antes de falar dessa químio, a gente está quase terminando, gente. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar que a gente vai tentar responder ainda hoje. E aí, existe essa quimioterapia que a enfermeira me explicava para o paciente que quando ele tinha que abrir a geladeira, ou quando ele tinha que relar em alguma coisa metálica, era para ele colocar uma luva ou alguma proteção de tecido, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, mas pra que isso, né? Nossa, tem que colocar uma... É o choquinho? E aí ela começou a me explicar
que essa quimioterapia específica, quando o paciente tomava, se ele encostasse em algo metalizado, dava tipo um choque, tipo uma corrente elétrica, né? Então ele não podia relar em nada de metal, porque isso dava o choque e assustava o paciente. E tinha paciente que às vezes vinha para o pronto-socorro porque ele achava que alguma coisa errada estava acontecendo com ele, né? Então, para nós, enquanto psicólogos também, é importante a gente ter conhecimento de algumas dessas informações. Lógico que eu não vou saber Sorvete a para... dosagem, quanto que a pessoa vai tomar e tudo mais, mas é o mínimo que a gente sabe para a gente conseguir também ajudar o nosso paciente, né? Então, é super importante a gente ter esse conhecimento, né? De como Que é o dá tratamento. gosto metálico, dependendo da droga, gosto metálico na boca, né? Que às vezes a pessoa só consegue comer, sei lá, coisa ácida, porque o resto fica estranho, perde gosto. Fora o Sim. enjoo, queda de cabelo, sei o quê, mas tem um choquinho, Por exemplo, frio. a gente vai conversar sobre isso mais para frente, né, Clarice? Mas tem algumas drogas também que elas dão perda auditiva, né? Dependendo da dosagem, da Sim, quantidade, né? Então, isso é algo que a gente precisa saber e tá acompanhando o nosso paciente aí também. sim. Uma coisa que é importante é que, às vezes, o familiar chegar e falava assim, ele tá se entregando para a doença, ele não quer mais saber, ele não quer mais lutar, né? E aí, às vezes, você vai investigar, ele tá tomando uma droga que dá dor nas articulações, ele não consegue se mexer. E quando ele vai para um convívio social, ele sente muita dor. E aí você vai conversar com o paciente, ele fala assim: não, eu não Eu consigo tô fazer. cansado, tô com Eu tô dor. cansada, tô com dor. E aí, às vezes, a percepção do outro é tipo assim, a pessoa não quer mais, né? A pessoa desistiu da vida. E não é assim, a gente precisa Fora a ouvir. perda auditiva também, que ninguém fala. Aí depois a pessoa tem perdas, às vezes significativas, vai precisar usar aparelho auditivo. Ainda é Cuidar do outro baque. dente, gente. Precisa cuidar. Não é... O pessoal esquece de orientar. Precisa cuidar com o dentista. Ver se os dentes têm alguma fonte aí que vai atrapalhar no seu tratamento, né? O olho eu já conheci pacientes que tiveram perda da visão, né? Por conta do tratamento mesmo. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar acompanhando, que causa sofrimento emocional no paciente, e a gente não pode deixar para lá, né? A gente não pode Nem achar que a trabalhar, pessoa se entregou. a gente não pode trabalhar só quando falar assim, ele tá ansioso, ele tá deprimido, ele não para de chorar. Não, não é só nessas horas que a gente trabalha. A gente trabalha justamente para cuidar do paciente. E não só o paciente oncológico, mas acho que o mundo hoje, as pessoas precisam ser ouvidas. E essa é a premissa da psicologia e, consequentemente, é a premissa da oncologia. A gente precisa estar disponível para ouvir e para escutar as pessoas. É. E aí eu tô de olho no relógio. Você sabe quanto tempo a gente ainda tem? Te tem uns 5 minutinhos, mais ou menos. Né? E aí eu tô pensando aqui, né? A gente falou para quem a gente atende, que pode ser o paciente, o familiar, Sim, o profissional próximo ou a equipe. Pode ser no hospital, na ONG, na clínica, na casa, no consultório. sim. A gente pode trabalhar com meditação. É muito importante entender um pouquinho para pesquisar, para fazer trabalho interdisciplinar, porque precisa pesquisar e não falar besteira, né? Hoje em dia é o transdisciplinar, né, Clarice? É você entender um pouquinho daquele assunto e contribuir com outro profissional, né? E o outro profissional contribui com você e existir a transdisciplinaridade. Eu mesmo, gente, assim, eu acompanho os pacientes aí nas práticas integrativas, mas eu também vou testando um pouco em mim. Né? Então, teve a auriculoterapia lá, eu falei, não, põe também aqui na minha orelha que eu quero ver esse negócio aí. Você Né? Eu quero gostou da testar isso daí. sementinha? Gostei, amei, gente, amei. E aí, então, assim, auriculoterapia, a gente tem aromaterapia, tem o yoga, né? Então, tudo isso, a meditação, o mindfulness, né? Fora o Musicoterapia. método Simonton, que ele é anterior ao mindfulness,
Mas para mim é a mesma coisa. O Sim, mudou método o nome, né? Simonton, quando você lê, você fala assim, tá, isso é mindful, um pouquinho de visualização e tal. E isso é tão importante, gente, porque os grandes hospitais estão levando isso para dentro do hospital, né? Então, às vezes a gente fala, ah, mas é só uma acupuntura, mas lá em Barretos tem uma sala que o médico faz acupuntura para aliviar a dor dos pacientes. Tem uma sala, eu fui recentemente fazer uma visita lá em Barretos e eles têm uma sala de musicoterapia toda equipada dentro da ala de cuidados paliativos. Então, está sendo usado, a gente também tem que aí ajudar Apoio os pacientes. espiritual, Exatamente, o apoio né? espiritual, né? A Não gente tem problema ter identificar. fé, muito pelo contrário, a sobrevida e a qualidade de vida da fé e da espiritualidade não é a mesma coisa que ter religião, mas já tem estudos que mostram, né, que a espiritualidade contribui muito, né? Então, se é uma pessoa religiosa, né, que pratica a própria espiritualidade através de uma religião, receber o seu líder espiritual, receber os seus amigos da religião e tal, isso também contribui como suporte social e espiritual também, que a gente precisa respeitar e valorizar. Faz diferença também. Exatamente. Clarice, para finalizar, quer contribuir com alguma coisa? Falar mais alguma coisa para a gente fechar? Olha, muito, eu acho que a gente tem que fazer outra live. Olha, Já só vamos da listinha, da agendar, já vamos quantidade de coisas agendar. que a gente deixou de falar. A gente não falou nem metade, gente. Foi só a pontinha do iceberg aí. Eu acho Então, que deixar um beijo para vocês, né? E falar que esse assunto ele é muito interessante, ele é muito rico. E que foi um prazer conhecer a Tati da imersão do Bruno Rodrigues. foi um presentão, né? Todas as Foi. meninas, na verdade, né? Eu tenho aprendido muito, né, no nosso grupo aí, na nossa família, né? E tem sido um aprendizado constante todos os dias. Me ajudou bastante, tem me ajudado, e a partir disso outras pessoas estão sendo alcançadas. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, Obrigada, né? por estar aqui com a gente na sexta-noite, né? Então, obrigada. Pois é, Qualquer né? dúvida que tiver ainda sobre psiconcologia, manda pra gente no direct, né? Que aí a gente vai montando os conteúdos pra gente poder estar conversando novamente, tá bom? Papo, Obrigada, Clarice. você está no Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Fuso horário Exatamente. diferente. Os horários Então, diferentes. um beijo para o pessoal do Mato Grosso do Beijo. Sul. E um beijo para o pessoal de São Paulo. E para o beijo pessoal Do de todo o Brasil Brasil. todo. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Tchau. Obrigada, Clarice. Tchau.